Que hoje, Senhor, haja avivamento, alegria, esperança. Senhor, manifeste o teu poder. Nós vimos aqui hoje, Senhor, como pessoas que precisam de Ti. Nós vimos aqui, Senhor, rendidos a Ti, porque sem Ti não somos nada. Sem Ti, Senhor, perecemos. Nos toca o coração desta pessoa agora, Senhor. Eleve o seu pensamento ao Senhor, diga: Senhor, eu preciso. Derrama o teu Espírito agora sobre a minha vida, me dê um novo coração, tira aquilo que não te agrada, Senhor. Trabalha aqui nesse lugar, transformando vidas, restaurando, libertando, convencendo. Renova-se, opera milagres, maravilhas. Meu Deus, aqui nós te clamamos, aqui nós te clamamos, que nos rendemos diante de Ti. Espírito Santo, opera maravilhas agora sobre essa pessoa, vem curando, operando maravilhas. Entregue o seu coração, diga: eu quero ser cheio agora. Diga: eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Abra a tua boca e diga: eu quero ser cheio do teu Espírito. 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 Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Vem, Espírito Santo, vem sobre esta vida agora. Lava, canta, sube, canta. Vem, Espírito Santo, vem sobre esta pessoa agora. Vem sobre esta pessoa agora. Como desceu em Pentecostes, e fortalece esta pessoa, renova ela agora, oh Espírito Santo. Pessoas sejam tocadas agora, cheias, lava, canta, sube, canta, adore ao Senhor agora. Diga: Senhor, minha vida está aqui diante de Ti. Diga: vem, Espírito, vem sobre a minha vida. Seja cheio agora, em nome de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja curado agora. Seja livre agora de todo pensamento mau. Seja livre agora de todo mal. Seja livre de toda opressão agora. Aleluia. De todo medo. Glória a Deus. Depressão. Ansiedade. O Espírito toca agora nessa vida. Que pessoas
pessoas aqui sejam tocadas agora, renovadas. Diga: eu creio, Senhor. Levante as suas mãos para os céus e receba de Deus agora aquilo que nada nem ninguém pode te dar, somente Ele. Diga: eu recebo a tua presença, o teu Espírito sobre a minha vida. Eu recebo a tua graça, que foi conquistada na cruz. Que seja limpo agora, sarado, renovado, curado. Minha mente seja renovada, meu coração seja limpo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de quê? De ossos mortos e de toda imundície. Os fariseus, meus irmãos, o coração deles, meus irmãos, estava cheio de pecado. Mas eles, meus irmãos, andavam na sociedade se mostrando homens santos e que não tinham nenhum pecado. E que não tinham nenhum pecado. Ser crente, meus irmãos, aceitar a Jesus não é eu, meus irmãos, dizer que eu não tenho pecado, mas é você testemunhar a sua condição de pecador e reconhecer Jesus Cristo como um grande Salvador. E você não ter vergonha da sua condição de pecador. É você reconhecer que você é um pecador, mas você foi alcançado por quem? Você foi alcançado por Jesus Cristo. E o fato de mim e você ser alcançado por Cristo não nos faz melhor do que ninguém. Isso mesmo. Não, meus irmãos, não nos tira da condição de pecador. Apenas nós estamos debaixo da graça de Jesus Cristo. Nós somos limpos, sarados, por meio de quem? Por meio de Jesus. Aí você vai se apresentar-se melhor do que alguém? Não. Se você vê um pecador, você vai se apresentar-se melhor do que o outro? Não. Porque a sua condição muitas vezes era até pior do que a do outro. Isso mesmo, como a minha. Os fariseus se julgavam melhores, mas o coração deles estava cheio de quê? Estava cheio de pecados. Quando nós, meus irmãos, reconhecemos a nossa condição de pecado, de pecador, nós iremos amar mais as pessoas. Sabe por que você vai amar mais as pessoas? Porque você reconhece a sua condição de pecador. Você sabe o que tem dentro de você. Isso é quando você reconhece quem você é. Quem você é. Isso mesmo. E Jesus, meus irmãos, chamou os fariseus de escribas, e os escribas de hipócritas, de homens fingidos. Eles, meus irmãos, andavam e se mostravam, meus irmãos, como homens heróis. Isso mesmo. Homens que tinham alguma divindade neles, onde
pecado não podia chegar neles. O que nos faz, meus irmãos, santos, não é a gente, meus irmãos, não reconhecer os nossos pecados. É o contrário, é a gente reconhecer a nossa condição de quê? É a gente reconhecer a nossa condição de pecador. Porque quando há reconhecimento de pecado, você irá descer diante da presença de quem? Da presença de Deus. Você vai ser tratado pelo Espírito Santo. Você vai ser curado do pecado que está dentro de você. Mas quando não há reconhecimento, há um fingimento, há uma capa, meus irmãos, nos cobrindo, nós estamos, meus irmãos, manchados pelo pecado, estamos, meus irmãos, andando como se nós, meus irmãos, não fôssemos pecadores. Nós estamos vivendo, meus irmãos, como nós, meus irmãos, fôssemos uma divindade. Nós até confessamos a existência de Deus, mas nós, meus irmãos, não confessamos a nossa condição de pecador diante de quem? Diante de Deus. Isso é uma barreira para que o Espírito Santo, meus irmãos, ele trabalhe na vida das pessoas. Porque o Espírito Santo só pode trabalhar na vida de uma pessoa, só pode, meus irmãos, derramar-se diante daquela pessoa quando a sinceridade dela e quem? Dela e Deus. Tem que haver sinceridade entre você e quem? Você e Deus. Quantas vezes você orou confessando os seus pecados? Senhor, eu sou um invejoso, uma invejosa. A inveja está dentro do meu coração. O mal está dentro do meu coração. Quantas vezes eu fui mal com uma pessoa assim? Quantas vezes eu fiquei triste com aquela pessoa? Meus irmãos, isso dói dentro de mim e você, mas isso nos aproxima de quem? De Deus. Porque quando você faz isso, você não está sendo pior do que ninguém, você está sendo sincero diante de quem? De Deus. Deus, ele está te tratando, te curando, te tratando e o quê? Te curando. Daqui a pouco você vai ver que isso que estava te matando, te impedindo de crescer diante de Deus, isso vai ser curado dentro de você. E não haverá nada que impeça o crescimento do Espírito Santo dentro de você. Amém, meus irmãos? É porque nós não queremos, meus irmãos, reconhecer a nossa condição de pecador. Isso, meus irmãos, é uma barreira que nos impede, meus irmãos, de alcançar a graça, de alcançar, meus irmãos, um nível espiritual diante de quem? Diante de Deus. E você fazer isso, não fique pensando que você está sendo pior do que eu, não, ou pior do que qualquer outra pessoa, não. Ao contrário, você está sendo, meus irmãos, diante de Deus, um vitorioso. Por quê? Você está reconhecendo, está sendo sincero diante de quem? Diante de Deus. Amém? Um dia, eu estava pregando e eu disse, irmão, um irmão, né? Eu disse, se Jesus não agir na minha vida, eu sou um fracasso. O irmão olhou para mim com uma tristeza quando eu falei isso. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, as pessoas olham para alguém achando que aquela pessoa é um herói. Não, meus irmãos. Se Jesus não estiver na minha vida, eu sou, meus irmãos, uma desgraça. Não presta para nada. Para nada. Isso mesmo. O que presta em mim e em você, meus irmãos, é de Deus.
Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Fazendo uma referência à questão do pai ao filho. Ele disse: vós sendo o quê? Maus. Porque alguém, meus irmãos, pode tratar o filho, isso mesmo, bem, isso mesmo. Por quê? Mesmo sendo mal, nós, meus irmãos, queremos o melhor para os nossos filhos. Mas Jesus, quando citou isso, ele falou da capacidade do homem e da natureza do homem, que é o quê? Que é mal. A natureza do homem é o quê? A natureza do homem é mal. Ele diz: sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Aí ele diz: imagina o Pai Celestial. Imagina o Pai o quê? Celestial. Se vós pedir a Ele não dará o melhor a quem? A vocês. Fazendo referência, meus irmãos, à questão da oração. De pedir a quem? De pedir a Deus. Isso mesmo. E o Evangelho, meus irmãos, ela mexe conosco. Isso mesmo. Teve um momento na minha vida que eu tive, meus irmãos, que me ausentaram das coisas de redes sociais e tudo, para tratar o pecado que estava dentro de mim. O pecado, meus irmãos, que não estava exposto diante de ninguém. Mas eu disse: isso não pode ficar dentro de mim. Isso, meus irmãos, eu estou falando de quem? Eu estou falando de mim. Isso mesmo. Quem quer crescer aqui, meus irmãos, em tudo na sua vida? Reconheça a sua condição de pecador diante de quem? Diante de Deus. Reconheça a sua condição de pecador diante de quem? Diante de Deus. Você vai ver, meus irmãos, que você vai ser curado, sarado de muitas coisas. Existe, meus irmãos, depressão por causa, meus irmãos, de pecado que está dentro do coração nosso. Existe ansiedade, existe, meus irmãos, problemas, que é o pecado que está, meus irmãos, dentro do nosso coração. E quando nós, meus irmãos, encontramos a Jesus Cristo, nós encontramos, meus irmãos, aquele que nos perdoa, mas aquele, meus irmãos, que sai e que cura as feridas que estão dentro de nós. Amém, meu irmão? No livro de Isaías 64, o profeta Isaías, meus irmãos, ele diz que a justiça do homem diante de Deus é como um trapo de imundícia. Me perdoe a sinceridade hoje com você. Lá em Isaías, não precisa você abrir não, deixa lá que a gente vai continuar lendo lá. Só vou ler esse versículo aqui. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo do quê? Da imundícia. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas, como um vento, nos arrebata. Aqui, meus irmãos, o profeta Isaías reconheceu, ele disse: Senhor, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Essa é a nossa condição diante de quem? Diante de Deus. A minha justiça e a sua diante da santidade de Deus. A minha justiça e a sua diante da santidade de Deus é como o quê? Trapo de imundícia. Meus irmãos, nós não somos bons, não. Eu não estou me excluindo, não. Não fique pensando, meus irmãos, que nós somos bons, não. Nós somos maus. E se nós, meus irmãos, não cair prostrado diante de
Cristo, nós iremos viver, meus irmãos, em fingimento com uma máscara. Porque, meus irmãos, o mundo está tão caótico. Porque, meus irmãos, o homem está, meus irmãos, andando neste mundo com uma máscara. Mas diante de Jesus Cristo, um coração rendido, não pode haver máscara. Tudo tem que ser descoberto e sarado e curado por Ele. E você verá que algo extraordinário irá acontecer na sua vida. Amém. Glória a Deus. E quando você for sarado, curado, você vai andar e você vai ver que a sua condição era a mesma deste mundo, mas você foi curado, resgatado por Cristo, sarado. E a gente, meus irmãos, vai olhar, meus irmãos, não com uma superioridade, mas você vai olhar para o próximo e vendo o pecado nas pessoas. Mas você não vai olhar, meus irmãos, para se mostrar melhor. Você vai dizer, meu Deus, olha a situação que eu era. E Jesus me curou, me salvou. Jesus me transformou. E Jesus pode transformar esta pessoa também. Jesus pode transformar esta pessoa. Amém, meus irmãos? Se nós, meus irmãos, reconhecer a nossa condição de pecador diante de Deus, Jesus Cristo, meus irmãos, nos perdoa, nos limpa e nos purifica e cura o nosso coração. A maior doença, meus irmãos, do mundo não é, meus irmãos, doenças físicas, não é, meus irmãos, problemas financeiros, é, meus irmãos, é a doença do pecado que está no coração do homem. Amém, meus irmãos? E quando nós somos curados e sarados, você vai ser feliz, você vai ser grato. Grato. Isso mesmo. A sua vida não vai ser com base em competição, em disputa nenhuma. Você vai ser realizado pela presença de Deus dentro de quem? Dentro de você. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? E tem muitas coisas, meus irmãos, no coração do homem que traz problemas. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, muitas vezes famílias são destruídas. Porque, meus irmãos, muitas vezes problemas, isso mesmo. Tantos problemas, brigas, discórdias, isso mesmo. É por causa, meus irmãos, do pecado que está no coração do quê? Do homem. Isso mesmo, nosso coração. Mas se a gente, meus irmãos, curar esta doença que está no nosso coração, nós iremos, meus irmãos, ter uma vida plena na presença de quem? Na presença de Deus. Amém, meus irmãos? O que é, meus irmãos, conhecer com Deus? Glória a Deus. Sabe? Por que Deus olhou para Davi e se agradou-se de Davi, meus irmãos? Lá no meio do pasto. Por que foi? Foi pela capa, pela a presença e a aparência de Davi tinha? Não foi. Quando, meus irmãos, Deus manda Samuel, que era um profeta, ir até a casa de Jessé e manda reunir todos os filhos,
Jessé reúne todos os filhos e apresenta ali ao profeta Samuel. Samuel olhou para o mais velho e disse: certamente é esse, um homem bonito, vistoso, alto, cabelo bonito. Disse: é esse o escolhido de Deus. Deus disse: não, Davi, perdão, não, Samuel, não é esse não. Eu não vejo como o homem vê. Deus disse: eu vejo o quê? Deus disse o que? O profeta: eu vejo o quê? Eu vejo o coração. Quando Deus olha nos céus, olhe bem, quando Deus olha nos céus, Ele não está olhando veste, aparência, isso mesmo. Isso, meus irmãos, isso é performance e coisa que nós devemos ter. Mas Deus primeiro vai olhar o que? Digo, coração. Coração curado, sarado, limpo do que? Digo, do pecado. Onde não há fingimento, não há máscara. Onde pessoas, meus irmãos, assim: eu sou um pecador, mas reconhece diante de quem? De Deus. E é curado, transformado, sarado dessa doença. Deus está procurando, meus irmãos, não pessoas perfeitas, mas pessoas prostradas, pessoas verdadeiras diante dele, que reconhecem a sua condição, é santificado, limpo e sarado por Cristo. Para, meus irmãos, a promessa que Deus tem, isso é eterna, para fazer coisas grandiosas. Lembrando, meus irmãos, que Jessé não tinha nem chamado a Davi, tinha colocado todos os seus filhos e esquecido de Davi. Mas, meus irmãos, depois que todos passaram, Deus disse: não é nem destes, porque eu não vejo a aparência. Deus disse: eu vejo o quê? Foi o que Deus disse ao profeta. Tiveram que esperar, meus irmãos, Davi, que estava no pasto, para vir sentar-se à mesa. Se você curar o seu coração, se você se santificasse e reconhecer a sua condição diante de Deus, entregando a sua vida a Cristo, tendo o coração transformado, limpo, purificado, ninguém toma aquilo que Deus tem na sua vida. Não precisa de disputa, de inveja, não precisa de nada. Não precisa você olhar com estranho para ninguém. Não precisa você olhar com medo para ninguém. Só precisa você agradar a Deus. O seu coração ser santo diante de quem? Diante de Deus. Porque Ele vai cumprir a promessa que Ele tem onde? Na sua vida. Quando alguém, meus irmãos, anda com medo, quando meus irmãos olhando estranho, quando meus irmãos qualquer coisinha já desconfiado, isso mesmo. O problema nem sempre está com o outro, está no coração dela. O pecado muitas vezes está no coração dela. Isso mesmo. Porque uma pessoa que está com o coração curado, santificado e vivendo para o Senhor, sabe que ninguém toma aquilo que Deus tem para onde? Que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? E o que Jesus está buscando é pessoas verdadeiras. Não importa a condição do homem de pecado, mas quando ele chega, ele se prostra e diz: Senhor, eu sou um pecador. Eu preciso ser uma nova criatura. E ninguém se julgue santo, não. Porque Isaías disse: toda a justiça do homem diante de Deus é como trapo de quê? De imundícia. Isso mesmo. O homem, meus irmãos, diante de Deus, meus irmãos, está, meus irmãos, em pecado. Mas se ele, meus irmãos, chegar a Jesus Cristo, reconhecendo a sua condição, Jesus Cristo salva, perdoa. O problema, meus irmãos, é que nós julgamos o pecado apenas quem está lá fora. Isso mesmo. Quem está lá matando, cometendo homicídio, roubando, furtando, que está lá, meus irmãos, lá na bagunça lá. Isso mesmo. Aquela pessoa é um pecador. Eu não sou. Isso mesmo. Não importa, meus. O homem, meus irmãos, por si, ele está em pecado diante de quem?
ele está em pecado diante de Deus. O homem por si, ele está em pecado diante de quem? Diante de Deus. Mas se nesta noite você reconhecer a sua condição, você chorar diante do Senhor, dizer: Senhor, eu sou um pecador, isso mesmo, e eu quero ser curado e sarado por justiça. Eu quero um novo coração. Isso mesmo. Ah, pastor, eu vou perder oportunidades. Ninguém senta à mesa daquele que Deus se agrada do quê? Daquele que Deus se agrada do coração. Glória a Deus. Isso. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos mais preocupados, meus irmãos, em marcar território, posição, isso mesmo, em ser vistos pelos homens, do que, meus irmãos, ser vistos diante de quem? Diante de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, queremos conquistar, meus irmãos, na força do nosso braço, do que, meus irmãos, reconhecer que nós precisamos de Cristo, que nós somos um pecador. Deixe que Jesus cure a doença que está no seu coração e viva a promessa que Ele tem para a sua vida. Eu digo uma coisa para você: isso tem um preço. Lágrimas, oração, humilhação, arrependimento tem um preço. Claro, meus irmãos, que o perdão é pelo sacrifício de Cristo, é a cruz de Cristo. O perdão dos nossos pecados, meus irmãos, é a cruz de Jesus. Mas, meus irmãos, a gente descer o nosso orgulho, isso, meus irmãos, mexe conosco. A gente, meus irmãos, cair, reconhecendo a nossa condição, isso mexe conosco. Em um mundo orgulhoso, em um mundo de aparências, em um mundo de capas, em um mundo, meus irmãos, de pessoas que estão, meus irmãos, com uma capa, onde aparentemente está tudo bem, mas o coração está como, meus irmãos, os fariseus. Quando Jesus diz: o coração de vocês está cheio de iniquidade. O coração está cheio de quê? Iniquidade. O Espírito Santo, meus irmãos, não desce sobre uma pessoa que o coração, meus irmãos, está, meus irmãos, fingido. É preciso cura, é preciso reconhecimento, quebrantamento. Você vai se sentir muitas vezes a pior pessoa deste mundo, mas diante de Deus você vai aparecer a mais santa, a mais agradável a Ele. Isso. Diante de Deus você vai ser agradável para Ele. Quer agradar a Deus? Esqueça que vão pensar de você nesse mundo. Porque muitas vezes, meus irmãos, irão olhar para nós e vamos achar, meus irmãos, que somos meus irmãos. Os piores, isso mesmo. Mas se você estiver rendido diante de Deus, Ele recebe a sua vida. Amém? A Bíblia diz, meus irmãos, que aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que se exaltam, são humilhados, mas aqueles que se humilham diante de Deus, Deus o exalta. É aqueles, meus irmãos, que reconhecem a sua condição. Deus abre portas,
Deus sustenta, os céus estão abertos. Os céus estarão o quê? Os céus estarão o quê? Os céus estarão abertos. E quando você olha para os céus abertos, quando você olha, meus irmãos, para o que Deus tem feito ou vai fazer na sua vida, você não vai olhar para a sua capacidade ou para a sua justiça. Você vai olhar, sou um pecador, mas a graça de Jesus Cristo me alcançou. Quem eu era? Qual era a minha condição? Mas Jesus me alcançou. Isso faz o homem entender, meus irmãos, que nada é mérito dele, mas é a graça de quem? É a graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, coração fingido, pessoas, meus irmãos, fingidas, meus irmãos, precisam, meus irmãos, ser curadas. O homem precisa ser curado. Muitas vezes eu digo à minha esposa, Jéssica, para com isso. Isso é fingimento. Isso é falsidade. Eu já disse isso para ela. Isso mesmo. Porque, meus irmãos, é verdade. Isso mesmo. Isso está errado. E muitas vezes ela fica brava comigo. Só que eu fico em paz. Isso mesmo. Amém, meus irmãos? Deus ele está procurando, meus irmãos, pessoas sinceras. Diante de quem? Diante dele. Pessoas o quê? Sinceras. Pessoas sinceras. Um coração curado, meus irmãos. Uma pessoa, meus irmãos. Alguém pode até não gostar de você, mas você é uma pessoa sincera, verdadeira. Você é uma pessoa que seus relacionamentos, meus irmãos, há sinceridade. As pessoas iam ver a verdade na sua vida. E não só vai, meus irmãos, não só irá agradar a sinceridade aos homens, porque irá agradar mais a quem? Diga a Deus. Amém, meus irmãos? Ao Senhor. No versículo 28, Jesus diz, 27, não deu 27, depois deu 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, Jesus chamando a estes homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, a hipocrisia. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de quê? De ossos. De ossos de mortos e de toda imundícia. Por que Jesus comparou os fariseus e os escribas? Isso mesmo, dizendo que por fora eles se mostram belos, perfeitos, formosos, mas dentro, isso mesmo, estão cheios de ossos, semelhante a ossos de mortos. Fez uma comparação a sepulcro. O sepulcro, meus irmãos, ele pode ser adornado como for. Ele pode ter, meus irmãos, ele pode ser revestido de ouro. O sepulcro, ele pode, meus irmãos, ser revestido de ouro. Mas o que tem dentro dele, meus irmãos, é a mesma coisa que qualquer outro. São ossos. Ossos de quê? De mortos. Há alguma diferença? Não. Jesus comparou os fariseus, meus irmãos,
os sepulcros, por fora belos, mas por dentro cheio de quê? Cheio de quê? Cheio de ossos. Por dentro cheio de quê? De ossos. Por fora os fariseus se mostravam homens belos, santos, mas dentro, meus irmãos, Jesus sabia o que tinha no coração deles. Isso mesmo. O fingimento, isso mesmo, deles escondia o pecado que estava no coração deles. Eram homens, meus irmãos, onde todo tipo de pecado estava no coração deles. Todo tipo. Isso, todo tipo. Estava onde? Estava no coração deles. Mas, meus irmãos, eles se mostravam e andavam, meus irmãos, como homens belos, formosos. E ainda, meus irmãos, piores do que os pecadores. Por quê? Porque, meus irmãos, eles se cobriam daquelas vestes religiosas, e as vestes aparentemente escondiam o pecado. Versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos ao quê? Aos homens, mas interiormente estáis cheios de quê? De hipocrisia, de quê? E de iniquidade. Amém, meus irmãos? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos. Quer dizer, exterior, os fariseus andando, pareciam os homens mais justos que você possa imaginar. Mas, meus irmãos, dentro deles, meus irmãos, o pecado estava no coração deles. Eles eram homens fingidos, os fariseus. Dentro do coração deles, meus irmãos, havia inveja, havia, meus irmãos, todo tipo de adultério, todo tipo de pecado, isso mesmo. Todo tipo, meus irmãos, de cobiça, todo tipo que você possa imaginar de pecado. Estava no coração de quem? Dos fariseus. Mas eles andavam, meus irmãos, aparentemente eram homens, meus irmãos. Jesus disse: vocês por fora são belos, mas dentro vocês estão como ossos. Isso mesmo. Mas Jesus, meus irmãos, estava, meus irmãos, querendo condenar eles? Não. O problema, meus irmãos, não era, meus irmãos, a condição de pecado deles. O problema, meus irmãos, era que eles não reconheciam para serem curados, para serem sarados. O problema não é você chegar aqui, pastor, eu sou um pecador mesmo. Isso. Essa semana eu pequei mesmo. Isso. Aí você chegar e dizer: Senhor, minha condição. Eu não quero viver desse jeito. Eu não quero um coração desses. Mas Jesus Cristo entra, cura, restaura, te dá um novo coração e te faz agora uma pessoa santa diante de quem? Diante dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Porque esse mundo precisa reconhecer a sua condição de pecado. Isso. E reconhecer que Jesus Cristo cura, perdoa, dá um novo coração. Dá um novo coração. Eu tenho sofrido uma batalha. Eu digo: se eu não quero um coração fingido, porque, meus irmãos, não há manifestação do Espírito Santo hoje, meus irmãos, com tanta facilidade. Pessoas curadas, pessoas, meus irmãos, receberam o Espírito Santo, pessoas, meus irmãos, receberam transformação de vida. Porque, meus irmãos, não é, meus irmãos, as pessoas serem pecadoras, é um fingimento. É o quê? É um fingimento, meus irmãos. É a igreja lotada. Não estou falando da nossa igreja apenas, não, meus irmãos. É a igreja lotada, cantando, mas o coração fingido. O povo fingido.
Isso. Não há espaço para a manifestação do Espírito Santo. Isso. Amém, meus irmãos? Jesus Cristo está procurando sinceridade diante dele. Não está procurando pessoas perfeitas, mas pecadores sinceros que reconheçam a sua condição e procuram serem sarados e santificados por ele. Aleluia! Glória a Deus! E é isso que Jesus está procurando. Quem quer, meus irmãos, ter os céus abertos? Seja sincero com Deus. Como eu falava para você, eu tenho sofrido uma batalha, porque eu digo: Senhor, não aceito. Eu não aceito o fingimento, não aceito o Senhor, o pecado, não aceito nada na minha vida, Senhor, aqui dentro. Às vezes, meus irmãos, você quer saber a sua condição? Comece a orar, comece a buscar a Deus com intensidade. Você vai ver, você vai chorar, quando você vai sentir dentro de você. Você vai dizer: meu Deus, eu tenho um coração mau, eu tenho um coração. Mas não importa, continue orando. É um processo. Ele vai limpar, ele vai te santificar, ele vai te curar. Daqui a pouco, meus irmãos, você vai sentir os céus abertos para a sua vida. Daqui a pouco você vai orar e você vai sentir o seu coração unido ao coração de Deus. Um dia eu estava em um propósito de oração. Foi até quando eu raspei minha cabeça, acho que foi no ano passado, faz 2 anos. E eu senti meu coração sendo arrancado. Eu estava orando, eu dizia: Senhor, arranca o que não presta de mim. Entrega o meu coração a Ti. Eu senti meu coração sendo arrancado. Isso. Arrancado. Porque Deus, Ele só quer o seu coração se ele estiver limpo. Jesus, Ele só quer o seu coração se estiver santo. Amém, meus irmãos? Não aceite isso mesmo. Não aceite, não. Não importa se você está vivendo em um ambiente de hipocrisia e de fingimento. Seja diferente. Isso mesmo. Seja luz onde você está. Deixa que a luz de Deus que está aí em você resplandeça onde você está. Amém? Se o seu coração for curado, santificado, quando você for orar, você vai sentir. Você apenas não vai orar, você vai sentir a sua oração e o seu relacionamento com quem? Com Deus. Tem gente, meus irmãos, que só faz estar orando. Isso mesmo. Mas Jesus, Ele quer que o seu coração esteja rendido a Ele. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo uma escassez, não é porque Deus está, meus irmãos,
ausentes. Não. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma escassez de poder, de milagres, de manifestação do Espírito. Não, meus irmãos, porque Deus está ausente. Não. Ele quer estar presente. A gente lê a Bíblia, vê tantas maravilhas. Não é, meus irmãos, porque Deus operou no passado e hoje não opera. Não. Ele quer operar hoje. Mas Ele está procurando, meus irmãos, corações rendidos. Ele está procurando pessoas sinceras. Ele está procurando, meus irmãos, sinceridade. Corações limpos. E pessoas dispostas a viver para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Lá em Romanos 12, 9, o apóstolo Paulo diz: o amor seja não fingido. O amor seja não o quê? Não fingido. Isso mesmo. O que é o amor fingido? Não fazer as coisas, meus irmãos. Eu estou fazendo, mas o meu coração, meus irmãos, diz: olha, não faz, mas ele não. Isso. Amor fingido, meus irmãos, é eu viver. Às vezes eu até, meus irmãos, estou com uma pessoa. Isso mesmo. Mas não tem uma história do abuso? Isso mesmo. É um abuso. Porque o fingimento está no coração. Isso. Não importa quem o outro seja, mas você pode ser diferente. Não importa se o outro está cheio de pecado, você pode ser santo. Amém? Você pode ser luz. Você pode o quê? Você pode ser luz. Paulo diz: o amor seja não fingido. Nós, como igreja, meus irmãos, devemos ser pessoas sinceras. Amor sincero, relacionamento sincero. Isso mesmo. Só que para isso, meus irmãos, acontecer, precisa, meus irmãos, primeiro ser curado. Para que o amor seja sincero, primeiro, meus irmãos, o coração que está doente precisa ser o quê? Curado. Vá para o joelho, vá para o jejum. E Senhor, eu quero curar este mal que está no meu coração. Não importa onde você veio, não importa qual foi o ambiente, mas Jesus Cristo, Ele te faz uma nova criatura. Ele faz do vale que você veio se tornar-se bênção na sua vida. Ele faz de uma família, meus irmãos, destruída, você ser um testemunho de vida. Você ser luz. O mundo não está precisando, meus irmãos, de pessoas que esbanjam carros, casas, riqueza, fama, não. Isso é vaidade do mundo. O que o mundo está precisando é pessoas santas, de coração santo. E Deus está procurando por estas pessoas. O amor seja não fingido, aborrecer o mal. Como é que eu aborreço o mal? Diga sendo sincero, tendo um coração santo. Onde chega que tem mentira, hipocrisia, engano, você chega ali sendo luz, não aceitando engano, suborno, nada, sendo luz. Eu sou um cristão sincero, eu sou uma pessoa temente a Deus. Ah, mas vou pagar um preço. Deus está contigo. Ah, pastor, vou perder. Deus te guarda a cadeira. Ninguém tomou de Davi. Amém? Ninguém toma aquilo que Deus tem para quem? Para você. Se você
Mas se a gente não agradar, a gente vai entrar, meus irmãos, no jogo deste mundo. Isso mesmo. No jogo deste mundo. Um jogo sutil do maligno. Em 1 Pedro 1,22, o apóstolo Pedro diz: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Nós, como cristãos, meus irmãos, não podemos ter nenhum tipo de fingimento, ser pessoas sinceras. Amém? Relacionamento sincero diante das pessoas e diante de quem? E diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A todo tempo, não só Jesus exorta, mas todos os apóstolos, exortando a igreja, amor sincero e não fingido, santidade, um coração santo e curado, diante de quem? Diante de Deus. Glória a Ele, ao Senhor. Amém. Quem quer, meus irmãos, se aproximassem de Deus? Quem quer, meus irmãos, que os céus não sejam de bronze, como Deus disse aos hebreus? Se vocês não obedecer, o céu será o quê? De quê? O céu será de bronze. Mas se vós forem obedientes, obedecer a minha voz, os céus estarão o quê? Diga abertos. Deus quer que os céus dele estejam abertos, para mim e para você. Oração, meus irmãos, que alcança o trono de Deus. Você vai estar na prova, mas você sabe que Deus está cuidando de você. Você está em uma luta, mas Deus está te guardando. Você sabe do seu relacionamento, da sinceridade que você tem com quem? Com Deus. O medo que nós devemos ter, meus irmãos, não é de confessar os nossos pecados para Deus, não importa o que seja. Para isso Ele enviou Jesus Cristo. O medo que nós devemos ter, meus irmãos, é de ser fingido diante de quem? De Deus. O nosso coração está, meus irmãos, cheio de iniquidade, e nós, meus irmãos, mostrar-se para Ele como se nada estivesse no quê? Como se nada estivesse acontecendo. Para isso Jesus veio, para perdoar os pecados do homem. Para isso Ele morreu. Se hoje você confessar a sua condição de pecado para Ele, Ele perdoa, e Ele restaura e te dá um novo coração. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, não porque você é diferente, mas porque você sabe que Jesus Cristo te perdoou e te deu um novo coração. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Fique de pé, por favor. Eu hoje, meus irmãos, tem dias, meus irmãos, difíceis. Eu disse: Jéssica, me ajude, filha, hoje. Um cansaço. E do nada um desânimo, um peso. Eu digo: minha filha, me ajude. Eu sei que eu vou fazer o culto à noite. Isso.
E eu disse, Senhor, eu vou pregar, Senhor. Eu até tinha lido bastante a respeito disso, e orado, e tenho orado constantemente a respeito de mim, isso. Eu nem sabia que eu ia pregar para você hoje. Pela minha capacidade de ter umas 4 horas, eu estava tão caído, meu Deus. Não porque eu tivesse feito nada errado, um cansaço, meu Deus, me ajuda, Senhor. Eu até vim aqui, eu sou lá na igreja, aí gravei um vídeo que tem lá no grupo dos obreiros. Vamos dar um vídeo lá. Isso. Amém, meus irmãos? O Evangelho, meus irmãos, tem um custo. Isso mesmo. O diabo, meus irmãos, ele resiste, porque ele não quer, meus irmãos, que vidas sejam alcançadas. Mas quando a nossa vida está rendida ao Senhor, Ele é quem nos levanta, Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos ajuda em todos os nossos caminhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos acompanhando aqui. Seja um semeador desta obra, nos ajude semeando isso mesmo, uma oferta do seu coração. Nos ajude a pregar o Evangelho nesta obra. Deus vai lhe abençoar muito em nome de Jesus Cristo. Abaixo você vai ver o QR Code, você vai ver os meios que você pode estar semeando. E nós estaremos orando, intercedendo isso por você. Não pela sua oferta apenas, mas por você estar nos acompanhando aí. E a Bíblia diz que aquele que semeia, esse irá ter a sua colheita. E eu creio que você vai ter uma grande colheita em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus Cristo.